não fosse o amor de Deus, e por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida que seria. Vamos ficar de pé? E vamos cantar assim, ó. Ai de mim, se não fosse o sacrifício daquele homem cravado lá na cruz. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou o meu Jesus. Ai de mim, ai, se não fosse aquele sangue, o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Você pode fazer a sua oração. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus. Nós certamente não sabíamos onde estávamos. Se não fosse aquele homem ali na cruz, não fosse aquele sangue derramado, aquele sangue intercedor, intercede por nós. Se não fosse o teu sacrifício, Senhor, aonde nós estaríamos nesta hora? Mas o Senhor tomou o nosso lugar. Por isso nós dizemos obrigado, Senhor. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado por esse sangue derramado lá na cruz. Um dia nós estávamos condenados, mas o Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor desceu na cruz e pagou um preço qual nós não merecia. O Senhor desceu ali na cruz e tomou o lugar de cada um de nós. Mas também o Senhor subiu triunfante. O Senhor não ficou ali naquela cruz. O Senhor não ficou ali naquela tumba. Mas o Senhor pôde ressuscitar e pôde nos resgatar também. Pôde trazer nós para pertinho do Senhor. Oh, que dia tão glorioso, que dia tão glorioso. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquele dia no Calvário, por aquele dia tão glorioso, Senhor. Oh, Jesus, Tu és o Deus tão glorioso, tão maravilhoso.
Oh, Senhor, não temos palavra para te agradecer, mas obrigado, Senhor. Obrigado por cada eleito seu. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, para engrandecer o teu nome, para te agradecer, Senhor. Oh, Jesus, toma conta nesse lugar, nesta noite. Dá-nos uma boa reunião e possamos, Senhor, estarmos recompensadamente, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Lá no passado o Senhor curou, lá no passado o Senhor operou maravilha, o Senhor ainda é o mesmo. Então dá-nos uma boa reunião, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Você pode se assentar? Estamos mais uma vez para adorar a Deus, né? E cremos que viemos aqui para adorar a Ele, né? Viemos aqui para olhar um para o outro, viemos aqui para ver Ele bem de perto, né? O nosso grande Deus. Nós vamos cantar um hino para adorar a Deus nessa tarde, 264. Vamos ver aqui, ó. Acho que ele é bem conhecido também. Eu esqueci dos meus óculos, agora está meio ruim para não enxergar um pouquinho aqui. Se me atrapalhar um pouquinho, você segue lá. Vamos ver se eu... 264. Nas mãos de Cristo. Deixa eu dar um maior. Num cenário no alto do Calvário, ali estava Jesus a padecer, e o sangue que corria em sua face fez o caminho para o céu aparecer. Meu nome está nas mãos de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está nas mãos de Cristo, o meu nome está escrito lá no céu. Na cabeça uma coroa de espinho, Jesus sofreu com toda humildade, e o sangue que corria em sua face era a lembrança de todo. Glória a Deus. Meu nome está nas mãos de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está nas mãos de Cristo, o meu nome está escrito. Jesus estava humilde e amoroso quando uma lança em seu corpo transpassou, e o sangue que banhava o madeiro todos os nossos pecados perdoou. Meu nome está nas mãos de Cristo, meu nome penetrou além do véu, meu nome está nas mãos de Cristo, o meu nome está escrito lá no céu. Amém, glória a Deus. Jesus estava humilde e amoroso quando uma lança transpassou seu corpo, né? Mas também aquele sangue que banhava aquele madeiro, todos os nossos pecados, Ele perdoou, Ele levou sobre si.
Glória a Deus. Nós somos felizes por servir um Deus maravilhoso, né? Um Deus que tudo pode, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que nos ajuda na hora que nós precisamos, né? Glória a Deus. Vamos cantar 168? 168 também, bem conhecido. Estou um pouco meio ruim da garganta, mas vamos adorar a Deus. Glória a Deus. 168, vamos ver aqui se é ele mesmo. Glória a Deus. 168. Junto ao rio de Babilônia. Vamos ver um ré maior, se vai dar certo. Levanta mais seu volume. Junto ao rio de Babilônia está sentado. Lamentava e chorava Israel por Sião, a sua pátria, que deixara uma terra que manava leite e mel. Cante hino de Sião, diz os caldeus, nos alegra com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos de Israel, sim dizia, suas harpas penduradas, glória a Deus, no salgueiro lá no meio de Sião, e os tiranos que levaram escravizado, lhe pediram que entoasse uma canção. Hino de Sião, diz os caldeus, nos alegra com a sua melodia. Hino do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos de Israel, sim dizia. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, desta esqueça-me de sua destreza, pois é a cidade do meu grande rei, adornada de esplendor e de beleza. Cante hino de Sião, diz os caldeus, nos alegra com a sua melodia. Hino do Senhor aqui, terra estranha, não cantamos Israel, sim dizia. Amém, glória a Deus. Vamos adorar a Deus com oferta? Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Vamos cantar mais um hino, depois nós vamos ouvir a palavra. 315. 315, bem conhecido também. Sião, cidade tão linda. Acho um Mi maior, vamos ver. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar, para levar-nos à glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, remido de Cristo, no céu entrarão.
ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, e em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo iluminará. Ei, glória a Deus, aleluia. Vamos cantar assim, ó. Lá em Sião nos espera uma grande multidão, multidão, os que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas, pois Cristo no céu tem poder de encar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, e mais o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Graças a Deus. Lá em Sião nos espera uma grande multidão daqueles que lavaram as vestes no sangue da expiação. Sião, ó Sião, nem sol e nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lá em Sião nos espera uma grande multidão. Glória a Deus. Estamos preparando para nós subir, para quando aquela carruagem começar a passar, nós poder dar um adeus para este mundo. Nunca mais, mundo, estaremos lá em Sião. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Somente crer. Somente crer. Vamos ouvir a palavra. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, creio, Senhor, aleluia. Creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Nada temei. Nada temer, nada temer, tudo é possível,
Pode continuar solando, irmão, com seus olhos fechados. Pai Santo, cantando este hino, Pai, me fez lembrar de quando aquelas multidões e multidões cantavam somente crer, para o teu profeta tomar a plataforma, Pai. E enquanto ele passava pelos corredores para chegar até a plataforma, aonde ele passava, pessoas tocavam nele e eram curadas. Até ele chegar até ali na plataforma, muitos cegos passavam a enxergar. Assim contam os testemunhos. Pai, o teu servo pregou, deixou sua mensagem e já foi. Mas aquele mesmo Deus que estava com ele, Pai, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é o mesmo que está aqui nesta noite. Não era ele quem curava, mas a presença do Deus Todo-Poderoso. Não era o hino que curava, mas era o Senhor, Pai. Ó Deus, e é esta presença que nós queremos nessa noite. Essa unção que nós pedimos nessa noite, Senhor. Que cada um de nós nessa noite possa sair daqui, Pai, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, com os corações ardendo com a tua palavra. Aquele que entrou aqui doente possa sair curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que precisa de uma cura, de uma libertação, que precisa de uma ajuda do céu, Pai, que possa ser alcançado por Ti nessa noite, Senhor. Pai, o Senhor sabe que eu não sou nada, mas estamos dependendo de Ti, Pai. E a Tua unção já é, Pai, notória em nosso meio. A Tua presença, Pai, já podemos sentir aqui, Senhor. Na simplicidade do Teu Espírito Santo, pedimos que o Senhor permaneça conosco, fica conosco, Pai. Nos ajude nessa noite, porque precisamos de Ti, Senhor. Abençoa a leitura da Tua palavra, Pai, e que possamos ter um bom momento em Sua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue abençoando a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também, eu acho que todos já me conhecem, né? Né, irmão Brademir? Deus abençoe. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós, né? É um prazer estar na presença de Deus e, para mim, é um privilégio estar aqui. Eu agradeço e tentei, de todas as formas, falar com o pastor Davi para mim vir só participar do culto. Eu me sinto um tanto nervoso, né? E, ao mesmo tempo, honrado por ele ter essa grande confiança, né? De não estar aqui e confiar o seu púlpito. E isso nos coloca em um certo nível de tensão, né? Porque nós não estamos tratando com qualquer coisa, mas é a palavra de Deus e os filhos de Deus, né? Então nós temos que ter a total reverência e respeito. E eu agradeço ao pastor Davi, agradeci ele ontem, disse para ele: pastor, mas não vai ficar ruim? Ele disse: se eu não confiar em ti, eu vou confiar em quem? Mas a gente está aqui para ser uma bênção.
antes de sair de casa, eu orei e pedi para Deus que Deus fizesse comigo como Ele disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. E eu espero ser uma bênção para vocês nessa noite. Amém? Mas a bênção está na sua palavra. Vamos ler a palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Que Deus continue nos abençoando. Eu me sinto em casa, aqui em Sarandi, entre família espiritual e natural, né? Irmão, né? E a gente se sente em casa, à vontade. E isso é maravilhoso quando a gente está entre irmãos, né? 1 Coríntios 9, versículo 24, 6 e meia. Pretendo não demorar muito. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Que o Senhor acrescente as bênçãos à sua palavra. Podem se assentar, irmãos. Está quente aqui, se os irmãos não me levam a mal, eu vou tirar o meu casaco aqui, porque eu me encasaquei. Mas aqui tá bom, né? Eu disse para o irmão Gildair ali fora, o templo está bonito. E o pastor Ariel falou no final de semana passado, lá na congregação que nós ajudamos. Ele chegou, deu uma olhada e disse: está bonita a igreja, né? Bem organizadinho. E a igreja é um reflexo do que está dentro de cada um de nós. A nossa casa é um reflexo do que está dentro de nós. Se a casa é limpinha, organizadinha, é sinal que o coração é limpo, é organizadinho. E tudo é um reflexo, né? Se a pessoa tem... Eu até falo com os meus colegas lá no serviço, eu digo para eles: se você é desorganizado no teu trabalho, em casa ou em qualquer lugar, na tua vida espiritual também, porque é um reflexo. No natural é o que a pessoa é no espiritual. E a gente vê, né, tudo organizadinho, bonitinho, e isso a gente se alegra. Porque os filhos de Deus, eles são assim. Deus, o irmão Brana diz, ele é ordeiro. Deus, ele é limpo. Ele gosta das coisas bonitas, né? Não engomadas, mas bem feitinho, né? Até não é para um nem para dois, mas eu até não estou achando ele agora aqui, mas o irmão Marcos está tocando muito bem. Que Deus continue abençoando, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. A palavra de Deus nós lemos e ela já é o suficiente para nós. Se nós simplesmente fechássemos a Bíblia e fôssemos para casa, já seria o suficiente. Mas Deus, ele é sempre mais. E vocês sabem, irmãos, que nós somos um povo especial. Nós não devemos deixar o inimigo dizer que nós não somos nada. Não devemos deixar o diabo falar isso para nós. Se ele vem com o mínimo pensamento que seja, expulse ele. Porque você é mais precioso do que 10 mil mundos cheios de prata e ouro, 20 mil mundos, 30 mil mundos, mais precioso, porque a sua alma, ela é tão preciosa, que o Deus do céu,
que criou todo o universo, o Deus infinito, um Deus tão grande, que fez as árvores, fez os animais, tudo que nós vemos foi esse Deus que fez. Imagine você a grandeza desse Deus, o tamanho desse Deus. Mas quando se tratou da sua alma, Ele próprio se fez tão pequeno, por amor de você, por amor de mim. Ele foi à cidade mais baixa, chamada Jericó. E ele teve que olhar para cima, para olhar o homem mais baixo da cidade, para chamar Zaqueu. Jericó, né? Jericó. A cidade mais baixa que tinha, abaixo do nível do mar. Lá estava Jesus. E quando ele chegou lá, ele teve que olhar para cima, para ver o homem mais baixo da cidade. Veja o quanto Deus se humilhou para alcançar a mim e alcançar a você. Então, não deixe o inimigo dizer que você não vale nada. Você vale sim. Você é precioso para Deus. Você é preciosa, irmã. Você é precioso, irmão. E se você está aqui, é porque Ele te trouxe aqui. Amém? E nós vemos que neste mundo qual estamos vivendo, as pessoas estão numa forma assim, tão descansada, como eu disse no culto para os irmãos lá em Barafunda ontem, tão descansada. Elas acham que têm tudo, e ao mesmo tempo elas não sabem, a Bíblia diz, que não têm nada, que são pobres, miseráveis, cegas e nuas. Mas nós sabemos o que nós temos. E se Deus nos chamou, é porque Ele confiou a nós algo muito importante. Em Hebreus 11, deixa eu ver se eu acho aqui, porque me veio à memória agora, e eu não tinha anotado. Hebreus capítulo 11, achei rápido, então é para nós ler. A Bíblia diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E então se inicia a galeria dos heróis da fé. Aqueles homens e aquelas mulheres que Deus confiou essa fé. Porque a fé, ela é um dom de Deus. A fé não vem de nós, a fé é um dom de Deus. E se Ele deu essa fé para você, Ele confiou que você teria capacidade de guardar essa fé. Então Ele deu a fé para Abel. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício do que Caim. Quem era Caim? Era irmão de Abel. Estava ali orando, estava ali adorando, era um crente, mas Deus confiou essa fé para Abel. Quem somos nós? Quem é esta igreja de Sarandi? Se sair aí, vocês conhecem melhor do que eu. Pode ter igrejas muito maiores, tem ou não tem? Muito mais cheia de gente? Vamos dizer assim, dizendo financeiramente muito mais rica? Não tem? Tem. Mas Deus confiou a esta igreja essa fé. Deus confiou a você essa fé. Tem muitas pessoas intelectuais, muitos homens que conhecem a Bíblia de cor e salteado, e conhecem todas as coisas, e homens com dons verdadeiros, que podem até mesmo curar os enfermos, podem profetizar, e isso é o Espírito verdadeiro. O irmão Brana nos ensina isso nos ungidos dos últimos dias, e a Bíblia nos fala disso. São verdadeiramente pessoas ungidas. Mas você pode dizer assim, mas eu nunca orei e ninguém foi curado. Eu nunca tive um dom de cantar. Eu só vou na igreja e escuto a palavra. Mas Deus deixou aqueles homens cheios de dom e confiou essa fé a você.
A Bíblia diz nos dias de Caifás, Anás e Herodes, tem tantos nomes ali que são até difíceis de mencionar. E a Bíblia faz menção de falar o nome dessas pessoas, grandes homens na sociedade. Mas a Bíblia fala, nos dias desses homens, veio a palavra de Deus a João lá no deserto. Quem era João? Ninguém nem conhecia. Um que fugiu de casa, um jovem que fugiu de casa e nunca mais apareceu, quem sabe está morto lá no deserto. De repente vem João lá, todo maltrapilho, todo sujo, comendo mel e gafanhoto, comendo coisa que as pessoas achavam uma loucura aquilo. Mas Deus confiou a fé àquele homem. Deus deixou as grandes coisas e confiou a fé àquela pessoa. Veja, irmãos, Deus confiou a fé a Enoque. Deus confiou essa fé a Noé. Deus confiou essa fé. Agora vamos falar de Abraão e Sara. Olha só. Vivendo na terra dos caldeus, homens que não acreditavam em Deus, homens idólatras, homens pagãos. Deus olhou lá, olha, esse não é um tipo nosso. Quando a Bíblia fala, sai dela, sai da Babilônia, que nós estávamos nesse mundo, que não quer nada com Deus, que não querem nada com as Escrituras, mas Deus olhou lá no meio de tudo aquilo e achou um Abraão. E disse, eu vou confiar essa fé a Abraão, e deu a fé para Abraão. E Abraão, chamado o pai da fé, o grande homem que nós olhamos, veja como Deus é maravilhoso, tirou ele lá do meio daquele lamaçal de pecado, daquela turbulência, e confiou essa fé a Abraão. Oh, irmãos, se vocês estão conseguindo captar o que eu estou tentando dizer aqui, irmãos, Deus tem confiado essa fé. E já vem então Judas, não os Iscariotes, o Judas que escreveu a Bíblia, escreveu um capítulo na Bíblia, mas que capítulo, né? Ele estava escrevendo sobre a salvação comum, estava escrevendo uma carta para a igreja, era um assunto sobre salvação, um assunto muito interessante, seria um lindo livro na Bíblia, talvez com mais capítulos, mas ele disse, eu estava escrevendo sobre a salvação comum, mas tive por necessidade exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus. O inimigo está fazendo de tudo hoje, irmãos, mas de tudo mesmo, para tirar uma coisa nossa, a fé. E você sabe que a fé é um sexto sentido. A fé é algo que ela é sólida. A fé ela não se abala. Abraão saía para comprar os lencinhos para o bebê. Um homem de 100 anos de idade saindo para comprar os lencinhos para o bebê. Qual, entre nós aqui, vocês que conhecem, a irmã mais velha aqui, tia Tica tem 79? 78? E a irmã? 66. Então, a tia Tica, nós conhecemos por tia Tica. Já pensou se a tia Tica saísse por aí? Eu vou comprar um bercinho porque eu vou ter um bebê. Que loucura, né? Mas Abraão e Sara saíram. Sara com 90 anos. Glória a Deus. Era mais velha que a tia. Glória a Deus. Talvez com a muletinha, né? Deus prometeu para nós um filho. Aleluia! Glória a Deus! Deus prometeu. As pessoas olhavam, talvez vamos criar um quadro, o Brando até fala disso em algumas mensagens, o pessoal da loja, lá os vendedores, vamos vender para eles, estão meio forinha, estão meio louquinhos, mas vamos pagar, vamos vender para eles. E eles saíam faceiro. Aleluia! Esse rosinha aqui, Abraão, não, vai ser um menino. Aleluia! Sem ecografia. Glória a Deus! Sem nada. Mas ele sabia que era um menino. De menina não vem descendência. Deus disse, da tua semente será uma grande descendência. Então é um menino. Abraão diz, não, eu quero azul, porque é um menino. E
E aquela fé, ninguém tirava Abraão daquilo. Ninguém conseguia, irmãos, tirar do coração de Abraão. O irmão Branham disse que ele tomava tudo que era contrário à palavra como se nem existisse. Porque a fé ela é sólida. A fé ela fica firme. Tanto que quando nasceu o filho, Deus disse para ele: Abraão, quero que você sacrifique o teu filho. E agora? Mas ele podia dizer, e com toda razão, Senhor, o Senhor disse que esse filho seria a minha descendência, agora eu vou matar? Como assim? Mas o irmão Branham diz que Abraão, por certo, pensou: Deus pode ressuscitar ele. Então eu vou seguir o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Porque a fé ela tem uma visão, irmãos, muito acima das coisas da terra. É verdade. A fé ela vê além das cortinas desse tempo. Glória a Jesus. A fé, quando você vê algo que você não entende, a fé diz: calma, Jesus, Deus sabe o que está fazendo. Aí você olha para Deus e pensa: Senhor, eu não entendo, mas eu creio em Ti. Foi isso que aconteceu lá em São João 6,36. Deus sabe escolher os seus filhos. Eu quero que você entenda isso. Que você não foi chamado por acaso. Não foi chamado por acaso. Ah, mas eu nasci, meu pai já era crente, talvez, né? Só por aqueles irmãos que estavam lá no mundo, tudo bem, Deus foi lá, chamou eles, mas eu nasci na mensagem. Então talvez não seja mesmo, né? Talvez seja só meu pai que Deus chamou. Se ele chamou o teu pai é porque ele queria que você estivesse nesse caminho. Deus cuidou, irmãos, do seu tataravô. Lá, talvez num acidente de carroça, nem existia carro. Talvez numa briga, nos tempos de facão, né? Num baile, teu não sei qual avô, Deus cuidou dele, não deixou de morrer, porque ele tinha que ter um filho, e aquele filho tinha que ter outro filho, até chegar você, e Deus dissesse: ele é meu. Esse aí, por isso que eu guardei ele lá. Porque nós não viemos por acaso. Se nós pudéssemos puxar a nossa genealogia, nós ia chegar até lá em Adão, até lá em Noé, talvez, e nós ia encontrar. Talvez lá no céu Deus permita nós ver isso. Senhor, eu gostaria de ver. E Deus vai olhar Jesus, né? Conversar com nós. E dizer: ó, esse aqui, 3.000 anos antes de você nascer, eu cuidei dele, porque senão você não ia nascer. Amém. Eu estive cuidando. Glória a Deus. Ontem mesmo eu conversava com o pastor Davi, nós falando sobre ministério. Satanás não sabe quando um homem tem um ministério pastoral, ou seja, qualquer um dos ministérios. Ele não sabe, mas ele desconfia. E pode notar, um homem que nasceu com esse chamado, lá atrás, o inimigo vem lutando com ele. Vem batalhando. Com o pai dele, talvez. Porque ele desconfia. Aí você pensa: por que tanta luta? Por que tanta coisa? Talvez o inimigo ainda está desconfiando que você é um eleito. E é por isso que ele bate em você. Porque aqueles que ele vê o seu resultado, aquilo que eles fazem, porque o que mostra que você é um eleito é aquilo que você está fazendo. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. E uma das coisas que faz o inimigo desconfiar que você é um eleito é crer na totalidade da palavra de Deus. E o inimigo vem lutando, ele vem olhando, e ele até mesmo desconfiou que Jesus era o Filho de Deus. Chegou até Jesus e disse: se tu és o Filho, veja que ele não sabia com certeza, mas se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Jesus, em outras palavras: não preciso provar nada para você, eu sou o que eu sou.
Eu sei o que eu sou, não preciso provar nada para Satanás. Eu simplesmente tenho que ser o que eu sou. Amém, irmãos? E Jesus, pregando para a sua congregação, ele escolheu 12 apóstolos para seguirem. Escolheu a dedo. E não foi lá no templo. Não foi aqueles bem vestidos. Se você ver, foi um pescador, foi um cobrador de impostos, foi aqueles que a sociedade nem conhecia. Mas ele escolheu aqueles. Um Pedro. Glória a Deus. Se nós comparar Pedro com aqueles fariseus, Jesus vinha com a palavra, falava diretamente com os fariseus. Dizia, vocês têm que se arrepender, e todas aquelas coisas que Jesus falava para eles. Eles simplesmente viravam as costas, ajeitavam o seu colarinho e viravam as costas para a palavra. Mas Pedro estava lá pescando e Jesus disse, joga a rede lá do outro lado. Mas Jesus, nós pescamos a noite inteira. Mas joga do outro lado. Ele olhou para Jesus e disse, pela tua palavra eu vou lançar a rede. Aleluia. Lançou a rede. Veio muitos peixes grandes, não lembro agora a quantidade. Glória a Jesus. Mas peixes grandes, que a tal ponto que o barco estava quase virando. Depois que ele viu isso, o que Pedro fez? A Bíblia fala claramente. Pedro podia muito bem, irmãos, olhar para Jesus e dizer, por favor, faça mais vezes disso que nós vamos ficar ricos. Não é verdade? Olha quanto peixe nós vamos ganhar. Vamos construir uma congregação aqui, porque se o Senhor fizer isso de novo, nós vamos ficar ricos. Nós vamos vender esses peixes. Não, mas a palavra de Deus diz, Pedro, vendo aquilo, deixou tudo e o seguiu. Glória a Deus. Ele não queria saber de riqueza, ele não queria saber de grandes peixes, ele queria saber de Jesus Cristo. E Jesus pregando para a sua igreja, dando um sermão duro, falando sobre quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, e todas essas palavras, e pregando sobre vida eterna. Oh, que mensagem gloriosa! Vida eterna! Que mensagem que Jesus trouxe naquele culto. 70 obreiros atrás dele. Imagine, 70 homens lá, ao lado de Jesus. Nós estamos apoiando a obra de Jesus. Jesus toma o púlpito e começa a pregar sobre vida eterna. Oh, que maravilha, vida eterna. A congregação talvez se regozijou, se alegrou. Hoje nós vamos ouvir do Mestre sobre vida eterna. E Jesus começa a dizer, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Eu sou o pão da vida. E foi dizendo aquelas lindas palavras. E não se ouve um amém. Não se ouve um glória a Deus. Mas atrás ouvia cochichos. E Jesus continuou o seu sermão. Aleluia. Quando ele terminou, aqueles homens se olharam, viraram as costas e se foram. Se você olhar aqui em João 6, 36, antes, São João 6, aqui, João 6, versículo 1, eu não vou ler, irmãos, mas se vocês talvez anotar ou ler em casa. Jesus tinha partido 2 pãozinhos, 5 peixinhos e alimentado 5.000 homens. E esses homens se maravilharam. E é tão bom quando Deus faz, né, os milagres. É bom. Jesus fazendo milagres. Glória a Deus. Jesus curando. Jesus se movendo em nosso meio.
Nós não somos nada contra isso. Porque onde Deus está, as coisas acontecem. A tristeza salta de alegria. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas aqueles homens diziam verdadeiramente: este é profeta. E no versículo 15: sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se deles. Eles olhavam para aquilo e não conseguiram agir como Pedro agiu. Imagina um homem que pode pegar 5 peixinhos, 2 pães e alimentar 5.000. Que rei seria esse? Ninguém vai passar fome, gente. Não precisa mais nem trabalhar. Vamos fazer esse homem rei. E Jesus, fugiu. Eles estavam olhando para as coisas que Jesus estava fazendo ali carnalmente. Então Jesus, quando voltou, ele trouxe esse sermão. Eles deviam olhar e dizer: realmente, Jesus, nos perdoa, nós achávamos que o Senhor ia ser rei aqui na terra, nós estávamos errados, o Senhor veio para trazer vida eterna. Aleluia. Perdoa, Jesus. Era isso que eles deviam fazer, mas não. Eles viraram as costas. Jesus lá no púlpito olhando. Estamos fazendo um quadro aqui, né, irmãos? Não estou acrescentando a palavra, mas fazendo um quadro. Aleluia. Para nós trazermos para os nossos dias. Jesus no púlpito olhando a congregação se retirando. E começou pelos cabeças, 70 homens. E a congregação inteira se levantou e saiu. Pensa só. Jesus olha, ficou 12. 12 homens ainda continuaram ali. Aqueles que Jesus tinha chamado verdadeiramente. Não os que vieram por pão, não os que vieram por peixe, não os que vieram por dinheiro, mas o que Jesus tinha falado com eles. Esses permaneceram. Glória a Deus. E mesmo assim, imaginou você está aí sentado, como vocês estão agora, e o pastor Davi vinha aqui e dizer: vocês não querem ir para casa? Vamos? Já pensou? Jesus fez isso com a igreja dele. Olhou aqueles indo e olhou para os que ficaram e ainda, né? Mas em vez de Jesus agradecer: muito obrigado, vocês ficaram. Não, ele olhou e disse: vocês não querem ir também? Vamos? Vamos? Vocês não querem ir também? Pedro talvez pensou, matutou, que nem diz o gaúcho, um pouquinho. Talvez ele pensou mas a grande catedral, o grande templo. Mas Jesus disse que eles são sepulcros caiados. E ficou pensando um pouquinho. Talvez teve um silêncio. De repente Pedro não se aguentou. Senhor, eu gostaria de falar uma coisa. Fala, Pedro. Jesus, eu não entendi nada do que o Senhor falou. Não entendi esse negócio de comer carne, beber sangue, eu não entendi. Eles não tinham entendido. Por isso, irmãos, que nós não precisamos se preocupar com entender todas as coisas. Mas Pedro tinha um objetivo. Aleluia. Ele olhou para Jesus e disse: mas Senhor, se eu for para aquela igreja, o que eles estão falando lá? Prosperidade. Isso eu deixei lá no barco, lá com os peixes, que eu podia muito bem ser próspero para o Senhor. Outros lá estão falando em somente comer pão e peixe. Outros falam sobre isso, sobre aquilo. Mas Senhor, então para quem que nós vamos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Eu não estou entendendo essa palavra, mas ela é sobre a vida eterna. As outras vozes que estão aí no mundo não falam disso. Então, Senhor, para quem iremos nós? Pois só Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava firmado naquilo que ele queria. Ele tinha um objetivo, e era a vida eterna. Deus chama as pessoas certas.
Jesus chamou as pessoas certas. Ele sempre chama as pessoas certas. Verdade. Glória a Deus. E Ele chamou você. Amém. Mas se nós voltarmos rapidamente lá para Hebreus 11, você vai ver Isaac, você vai ver Jacó. Todos conhecem a história desses homens. Você vai ver José. Oh, que grande história! José, um homem que Deus deu uma fé tão grande para ele. Mesmo abaixo dos seus irmãos rejeitando ele, ele não odiou os seus irmãos. A sua família, todos os seus irmãos se reuniram e venderam ele, expulsaram ele. Depois lá no Egito, toda aquela luta, ele podia muito bem ter feito um motim, que fala uma rebelião lá, e tomado o reino de Faraó, porque ele era um homem muito inteligente. E ele tinha até o apoio da esposa de Potifar, se ele quisesse. Mas ele disse: ai de mim se eu fizer tal coisa. Foi preso por causa da sua fé. Ele manteve a sua fé. Que grande homem era José. Os pais de Moisés. Que casal de fé. A ponto de pegar o seu pequeno filho, debaixo de uma promessa, e ir lá e largar no rio, aonde as mulheres, os soldados pegavam as crianças e jogavam para os crocodilos comerem. Pegavam as crianças e jogavam lá, e os crocodilos estraçalhavam aquelas crianças. Que coração ruim! Mas aí você olha Moisés e Joquebede, pegando seu filho e largando no mesmo rio, cheio de crocodilos. Essa pessoa está fora da cabeça. Mas eles tinham fé que aquele menino tinha uma promessa. Veja só, irmãos, que fé. E se nós olhar para nós hoje, meu Deus, que fé tinham os pais de Moisés. O próprio Moisés, a Bíblia relata aqui, Raabe, muitos heróis da fé. Versículo 32 diz assim, vamos ler a Bíblia. E que mais direi? Se fosse falar aqui, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Faltava tempo de nós contar a história desses homens. Mas veja, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Meu Deus, que grandes coisas fez esses homens. Mas não era eles. Deus confiou essa fé a eles. Deus não confiaria essa fé a ninguém mais, senão a esses homens separados. Amém. Eleitos. Nós fomos eleitos, a Bíblia fala, antes da fundação do mundo. Amém. Como assim, irmão? Como eleito antes da fundação do mundo? Deus, Ele conhece todas as coisas. Nessa última mensagem, o irmão Brana fala sobre o templo, dedicação do templo ao Senhor. Ele nos explica como Deus é onipresente. Não é que Ele está em todos os lugares, mas é que Ele conhece todas as coisas. Amém. Isso faz ser onipresente, porque Ele é onisciente. Como Ele conhece nós aqui nesta noite, Ele também conhece os irmãos, vamos dizer, lá na China, que agora deve ser de manhã lá, estão fazendo uma escola dominical, e Deus está lá com eles, por seu conhecimento, sua onisciência, faz dele um onipresente. E como Ele conhece todas as coisas, desde o começo até o fim de tudo, Ele olhou no decorrer das eras
E ele olhou lá, em tal dia, em tal horário, como a palavra chegaria até a casa do irmão Vladimir. E ele olhou que a palavra chegaria até o coração do irmão Vladimir. E então ele viu, ele aceitou. Então esse eu vou escolher para mim. Glória a Deus. Aquele outro irmão aceitou também. Esse aqui eu vou eleger. Aquele lá também. E assim ele foi elegendo. Um a um. Porque ele sabia que quando você se deparasse com este evangelho, você aceitaria e abriria o seu coração. Por isso que antes da fundação do mundo, quando Deus estava criando o mundo, Ele viu todas as coisas acontecendo e viu que você seria um filho dele. Realmente aceitaria e voltaria para Ele. Então, como nós somos eleitos, olha só, deixa eu ver se eu... Bom, e antes do começo do mundo, Ele ordenou tantas pessoas através das eras. Seja quem elas fossem, seriam salvas. E cada um que Ele ordenou, virá a Ele. Correto? Cada um virá, e nenhum deles estará perdidos. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja ali. Ela seria sem mancha, e ela seria sem ruga. Deus predestinou os seus. Ele foi reto lá onde estava Pedro, foi reto onde estava André, foi reto onde estava lá os outros discípulos, e ele sabia até mesmo que Filipe ia chamar o seu amigo lá, Natanael. Ele olhou, e nós temos na Bíblia relatado isso, não é da minha cabeça. Ele olhou e pensou, Natanael não precisa eu ir atrás dele, Filipe vai. Aí Filipe chegou, chamou ele, vocês conhecem a história. Quando Natanael chegou diante dele, ele disse, Natanael, eu te vi. De onde que o senhor me conhece? Eu te vi quando você estava orando, lá embaixo naquela figueira. Eu vi. Não é que Jesus talvez teve uma visão na hora ali que Natanael estava. Mas Jesus poderia muito bem ter dito para ele, eu te vi antes da fundação do mundo, quando você estava orando debaixo. Eu te elegi, Natanael, antes da fundação do mundo, quando você estava lá naquela figueira. Eu te vi, Natanael. Eu conheço você. Igreja de Sarandi, Ele conhece nós. Ele conhece cada um de nós. Não deixe o inimigo dizer que você não é nada, que você é um perdido, ou que você está simplesmente neste mundo por acaso. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada coração, cada pensamento que você tem. Ele conhece o que você pensou na noite passada, o que você pediu para Ele na oração nessa madrugada. Ele conhece o que você pediu para Ele antes de vir ao culto. Ele conhece o que você veio buscar aqui nessa noite. Ele sabe de tudo. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe as tuas dores. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece aquilo que você precisa. Ele está olhando para nós. Nessa mensagem, nas eras, o Lobrana diz, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz, eu conheço as tuas obras. Ele se importa com seus filhos. Ele se importa com a sua igreja. Irmãos, Ele se importa tanto com nós, que Ele confiou a nós essa fé. Ele confiou a nós essa última era. Ele confiou a nós esse evangelho. Ele passou por cima de tanta gente e confiou a você esse evangelho. Confiou a você essa palavra. Meus irmãos, isso é tão tremendo que nós deveríamos realmente andar de cabeça erguida, não orgulhoso, mas conhecendo quem nós somos. Como aquele escravo que estava lá junto com os outros escravos. O homem chegou para comprar um escravo no tempo de escravidão. E ele olhou um por um, mas ele se agradou somente de um. Ele era diferente dos outros. Ele andava diferente. Ele ia lá capinar o lote como os outros iam.
Ele levava chicotada nas costas, como os outros também levavam. Mas enquanto aqueles murmuravam, ele estava assobiando. Glória, glória, aleluia. Enquanto ele levava chicotada nas costas, ele dizia graças a Deus. Enquanto uns murmuravam e diziam, não vale mais a pena viver, não vale mais a pena essa vida, por que eu sofro tanto? Ele mesmo, debaixo de chibatada, debaixo de sofrimento, ele levantava suas mãos e agradecia a Deus. O que aquele escravo tem de diferente? O que aquela pessoa tem de diferente, irmãos? Aquele homem se agradou tanto daquele, disse, eu quero aquele. Não, aquele eu não vendo. Por quê? O que você faz então para ele? Provavelmente você dá uma comida melhor, não? Ele come a mesma coisa que os outros? Ele tem a mesma pressão alta que o prefeito da cidade tem. Ele não é mais saudável do que o Papa. Não, ele é a mesma coisa. A mesma coisa que aquele mendigo lá tem, ele também tem, as mesmas dores. Ele está na mesma situação do que o resto. Mas o que então você faz? Eu não faço nada. O que tem esse homem de diferente? O que tem essa mulher de diferente? O que tem essa igreja de diferente? O que diferencia eles dos outros? É que na verdade, sabe o que acontece? É que eles sabem que lá do lado daquela montanha, onde o sol nasce, eles sabem que tem uma tribo. Eles sabem que tem um povo. E tem um rei lá naquele povo. E sabe de uma coisa? Ele sabe que ele é filho daquele rei. Aleluia. Então, mesmo estando aqui, ele ainda age como um príncipe. Porque ele é um príncipe. Mesmo estando nessa situação, ele ainda age como se ele é um príncipe. Glória a Deus. Irmãos, a coisa é tão tremenda. É verdade. Glória Que a o inimigo Deus. olha para nós e não entende. Não entende. Glória a Deus. Como? Falava hoje de tarde na cantina, né? O mundo não entende. O crente, o cristão. Se está doente e é curado, graças a Deus, Deus curou. Mas se está doente e morre, graças a Deus, Deus levou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele nunca sai perdendo. É verdade. O cristão nunca sai perdendo. Ele sempre sai ganhando. Ele sempre sai com a vitória. O cristão sempre é vitorioso, irmãos. Porque a tua fé, olha esses homens de fé. Que grandes homens de fé. Na mensagem, a Era de Esmirna, na página 111, lá no finalzinho, o irmão Brando está falando sobre os mártires, aquelas pessoas, aqueles nossos irmãozinhos, que deram a sua vida, deram o seu sangue pelo Evangelho, morreram por esta palavra, morreram por este Evangelho. E muitas vezes nós olhamos para eles e pensamos, meu Deus, o que nós fizemos? Nós temos carro, temos casa, nós temos tudo, um conforto tão grande. Eu acho que se eu vivesse naquele tempo eu não ia suportar. Aquelas pessoas, irmãos, olha, é algo de se emocionar, mas eu não estou aqui para emocionar vocês, mas é a verdade. Aquelas mães com seus bebezinhos no colo, entrando naquelas arenas, as mães se emocionam um pouquinho mais, né? Que estão ainda, né, irmão? Com seu bebezinho pequeno. Já pensou? Tem que entrar numa arena, saber que eles vão logo soltar um leão lá. E você vai ver a sua criança ser arrastada. Aí eles diziam para as mães: você nega essa tua fé? Ela olhava para a sua criança, com lágrimas nos olhos,
e dizia: não, eu vou até a morte. O seu marido a abraçava e eles entravam. E a história diz que eles entravam cantando, chorando, porque a morte não é uma coisa fácil. A morte é difícil. Mas eles entravam mesmo assim cantando, adorando a Deus. E Deus não livrava eles. Eles morriam. Por essa fé, Deus confiou a eles essa fé. Deus confiou a eles esse estandarte. E o irmão Brana diz aqui: frequentemente nós pensamos que seria quase impossível ser um mártir. Se olhar para nós pensamos, né? Seria impossível ser um daqueles. Muitas vezes, não digo nós, muitas pessoas negam essa fé por tão pouca coisa. Deixam esse evangelho. E é esse o tempo. Um tempo de apostasia. Apostasia é abandono da fé. E é esse o tempo. Um tempo de apostasia. Por isso Judas disse: eu exorto vocês a batalhar por essa fé. Glória a Deus. A não deixar essa fé. Mesmo que o mundo se abale, que os montes se mudem, mas os filhos de Deus, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não abandone essa fé. Nós olhamos muitas vezes para nós, a nossa condição, e pensamos: seria impossível passar por aqui. Mas procure lembrar, diz o irmão Brana, que a fé que exercemos, escute isso, a fé que exercemos diariamente para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que susteve os Policarpos e todos os mártires. Glória a Jesus. Graças a Deus. A fé que você usa para vencer aquele pensamento errado, a fé que você usa para vencer aquele desejo errado, a fé que você usa para vir ao culto, a fé que você usa para se manter na presença de Deus, essa mesma fé é a mesma que Deus deu para eles. Irmãos, olha só, a fé suprema, ela dará graça suprema para a hora suprema. E o irmão Brana diz: bendito seja Deus para sempre. Aleluia. A mesma fé que nós temos hoje. Então, irmãos, a resposta é: se eu nascesse naquele tempo, eu seria um daqueles que entrariam na fornalha, que entrariam lá nas grandes, que eles faziam, aquelas, enchiam de gente para fazer um teatro. Largavam os cristãos para morrer, e as pessoas aplaudiam e achavam bonito. Mas sabe de uma coisa? A história nos conta que quando aqueles homens estavam morrendo lá dentro, e muitos aplaudindo e dando risada, achando graça daquilo, lá no meio, levantava um, e levantava a sua mão, e dizia: por favor, olhem para cá, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Lá do outro lado levantava outro e dizia: eu também quero. Outro levantava: eu também quero. E lá naquela plateia, Deus estava convertendo pessoas, enquanto uns estavam morrendo, outros estavam se convertendo. A história nos diz isso. Satanás nunca saiu ganhando, porque aqueles escolhidos, eles mantiveram a fé. Deus sabe quem ele escolhe. Ele escolheu a pessoa certa. Então, quando Satanás vem e diz: você acha que não? Olha, Satanás, nem continue falando. Eu sou a pessoa certa para viver este evangelho. Eu sim sou a pessoa certa. Por minha causa? Não, pela graça de Deus. Se Ele me chamou, aquele irmão que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vida. Até o dia do Senhor. Aquele que começou a obra em você,
Pode ter certeza. Quem começou a obra? Deus. Podem responder. Quem começou a obra? O Espírito Santo. Jesus. Amém. Deus. Amém. Ele é o arquiteto dessa obra. Amém. Glória a Jesus. Quando ele diz, quem diz os homens que eu sou, quem diz e outros, os discípulos começaram a dizer, uns dizem profeta, outro Elias e assim por diante. E vocês, quem diz que eu sou? Pedro novamente, tomando a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Amém. Ele diz, bendito seja tu, Simão Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou. E vocês sabem que a fé, ela é uma revelação. Amém. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui abre um leque muito grande que nós não podemos entrar, já terminou meu tempo. Mas irmãos, quem edificará? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Glória a Jesus. Não é homem, não é teólogo, não é você, não é eu, não é ninguém. Mas quem vai edificar essa igreja? Jesus Cristo. Então, eu não sou nada. Certa vez eu falei isso para Satanás. Falado mesmo, não em pensamento, nem em oração. Passando por problemas, ele veio falar para mim que eu não era nada, que eu não ia conseguir. Num tempo de tribulação, ele se aproveita, né? Desculpe a expressão, mas eu sou meio grosso também, né? Mas o bicho arcaide, bicho sujo, Satanás, não devemos ter dó dele. Não devemos ter dó de Satanás, não. Ele não tem dó da sua criancinha, ele não tem dó do teu pai, da tua mãe, não tem dó de você. Se ele pudesse te pegar, Jesus disse para Pedro, Satanás, quantas vezes quis ir andar contigo, ou seja, se jogar para lá e para cá, fazer o que ele queria, e eu não deixei. Aleluia. Ele não tem dó de nós. Não devemos ter dó de Satanás. Devemos amar o pecador, mas condenar o pecado. Amar aquelas pessoas, mas condenar o diabo. Não devemos ter dó do diabo. E ele veio, aquela vozinha, né? De se envergonha. Eu, lendo a mensagem, lá na minha casa, larguei no sofá. E disse, Satanás, é verdade. Dê razão para ele. É verdade, Satanás, eu não sou nada. E eu não vou conseguir fazer nada. Se eu tentar combater você, certamente eu vou perder. Conversei com o diabo. Cara a cara. Certamente eu vou perder, Satanás. Mas eu estava lendo aquela mensagem. A crueldade do pecado e a pena que custou para afastá-lo de nossas vidas. E eu disse, Satanás, aqui nessa mensagem, eu li que eu não consigo. Mas eu estava vendo aqui que teve um homem, Satanás, e você conhece muito bem, porque você estava lá. Que esse sim, ele foi, sofreu, morreu, estendeu os seus braços no madeiro, ele deu a sua vida, Satanás. E quando tu achava que estava vencendo, Satanás, sabe de uma coisa? Eu li aqui e também vi na Bíblia que ele foi lá na tua casa, chutou a tua porta e tirou todo o direito que você tem. Eu não poderia fazer isso, mas ele fez por mim. Então tu quer saber de uma coisa, Satanás? Não no meu nome, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que já te venceu no Calvário. Sai daí! E ele tem razão. Então essa fé não é nossa, é um dom de Deus. E se ele deu a você, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar. E olha só que interessante, irmãos, para nós encerrar aqui ainda em Hebreus 11, a Bíblia diz que esses homens, eles foram tão valorosos, no versículo 38 diz, dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos, montes, covas e cavernas da terra. E todos estes, preste atenção, todos estes, tendo pela fé tido testemunho, e que testemunho, né?
que nós contamos ainda hoje. Grande testemunho. Pela fé, não alcançaram a promessa. Vencendo o leão, vencendo o fornalha, vencendo tudo isso, não alcançaram a promessa. Todos estes tiveram testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Amém. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Jesus. Há uma grande expectativa lá no céu nessa noite. Glória a Deus. Sabe? Uma grande expectativa. Porque eles precisam, sabe do quê? De nós. Glória a Deus. Até nós sermos, até a última ovelhinha entrar para o aprisco, eles não têm ressurreição. Glória a Deus. Até o último se ajustar ao corpo, Glória a Deus. eles não vão conseguir entrar aonde eles querem entrar, aonde nós queremos entrar, aonde nós estamos lutando. Então, irmãos, levante a cabeça. Levante a sua cabeça. Porque você é especial para Deus. Lá está todos eles. Abraão, Sara, todos eles. William Branham, Glória a Deus. grande homem de Deus, que Deus usou tanto nessa terra. Ele está lá. Glória a Deus. Oh Deus, logo, logo, a igreja de Sarandi vai entrar. Glória a Deus. Logo, logo, aquele irmãozinho, nós não sabemos quem é o último eleito, mas logo, logo ele vai entrar. Oh irmãos, logo, logo nós se ajuntaremos em um só espírito, realmente numa só atmosfera, uma atmosfera tão grande do Espírito Santo, um batismo tão grande do Espírito Santo, que será capaz de nos tirar dessa terra e tirar os nossos irmãos, tirar os nossos pais. Eles estão esperando por você, eles estão esperando por nós, irmãos. Não vamos desfalecer, não vamos voltar atrás, não vamos parar no caminho, porque há um grande povo, nós cantamos aqui. Aquele hino lá confirmou essa pregação dessa noite, a qual eu nem tinha notado. Eu gostaria de falar sobre eleição. Aleluia. Eu falei um pouquinho, mas Deus levou para essa linha da fé. E o irmão cantou aqui. Lá em Sião nos espera. Vocês cantaram. Amém, meu Deus. Uma tão grande multidão Glória a Deus. dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação. Glória a Deus. Quantos lavaram suas vestes? Quantos renunciaram suas vidas? Lá em Sião morar. Amém, meu Deus. Oh Deus, eles estão aguardando por nós. Eles estão esperando você. Até você não entrar, até o mais pequeno não entrar, eles não conseguirão alcançar a promessa. Glória a Deus. Por isso, irmão, não desfaleçamos. Não vamos desfalecer. Glória a Deus. Deus. Nós estamos em guerra e nos últimos minutos da batalha Glória a Deus. é onde a batalha é mais sangrenta. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Aonde o inimigo se junta com todas as suas forças, ele não tem mais nada a perder. E ele vem com tudo. Glória a E Jesus. esta era foi solta. Mais 200 milhões de demônios. Glória a E Deus. esses demônios não estão lutando com o bêbado lá na sarjeta. Não estão lutando com aquele que não quer nada com a verdade. Glória a Deus. Eles estão lutando contra nós. Por isso, você tem que ficar firme. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ficar firme. Glória a Deus. São demônios especialistas
Isso me chamou muita atenção nos dias atrás. Demônios especialistas que não lutaram contra Davi, muitos deles não lutaram contra Jacó, mas foram guardados para esta era. E se Deus te chamou, Ele confiou em você, que você não ia deixar esses espíritos de Deus. Glória a Deus. Esses demônios especialistas estão aí. E a igreja do Deus vivo está sendo ungida. Amém. Neste grande dia. Glória a Jesus. Mas o caráter da noiva de Cristo, o irmão Branham diz, ele é formado nas tribulações. Amém. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos dar graças a Deus pelas tribulações, porque é ali onde nós somos moldados. O ouro para ser brilhante, o ouro para ser mais bonito, ele tem que ser provado no fogo, ele tem que ser batido, ele tem que ser realmente esmagado. Mas quando está pronto, pode-se usar ele como espelho. O nosso Deus, o nosso ourives, está nos batendo, que é a palavra de Deus. Ela nos julga hoje, para nós não sermos julgados lá do outro lado. Ela nos bate hoje, para do outro lado nós estarmos prontos. Amém, meus irmãos? Eu amo cada um de vocês. Vamos inclinar nossa cabeça. Precioso Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por sua imensa bondade, Senhor. Pai, meu coração está ardendo, Pai. Eu sinto a tua presença. Aqui estou, Senhor, em meio a homens e mulheres valorosos, Pai, que há tanto tempo têm batalhado por este Evangelho, tanto tempo têm lutado, e o Senhor os tem sustentado, Pai. Senhor, só temos uma coisa a te pedir. Pai, nos mantenha, Senhor, na tua palavra, porque ela é o nosso escudo e broquel, ela é o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. A única coisa que vencerá esses demônios desta era é a tua palavra, Pai. Da tua boca sai uma espada de 2 gumes. É a tua palavra que corta. É a tua palavra, Senhor, que tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Pai, ajude-nos a permanecer. Ajude-nos a chegar até ali, Senhor, porque nossos irmãos do passado estão esperando por isso. E nós almejamos, Pai, um dia desses revê-los e a entrar, Senhor, por aqueles grandes portais. Precisamos de Ti, Senhor. Abençoa a família do nosso irmão, Pai, que pediu oração. Cada pai, cada mãe. O inimigo tem lutado contra as famílias. Vemos tantas famílias destruídas. Vemos tantos filhos indo para o mundo. Tantos pais e mães chorando, Senhor. Pai, mas aquilo que o Senhor nos deu, nós requeremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomamos posse, Senhor, posse da restauração das famílias, posse da restauração dos lares, posse, Senhor, da vitória. Nós tomamos nesta noite, Senhor.
No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa o papai e a mamãe. Abençoa os filhos, Senhor, este lar que está passando por dificuldades. No nome do Senhor Jesus Cristo. Entra neste lar, Pai. Faça a obra, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Pai, ajude cada coração nessa noite. Que possamos realmente comer desse pão, Pai, para obter a vida eterna, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se alguém deseja alguma oração. Levantaria sua mão. Senhor, há mãos levantadas, Pai. E quando há um pedido é porque é fé. Eles creem em Ti, Senhor. E eu não posso fazer nada. Mas o Senhor conhece o coração, Pai. Esta irmã precisa de graça, do poder do Teu Espírito Santo. Ajude, Senhor. Dá força. A caminhada tem sido dura, Pai. Tem sido difícil, Pai. Mas o Senhor foi quem começou a boa obra. E o Senhor é fiel, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, unge essas mãos. Unge esse coração, Pai, e dá a força necessária para esta hora suprema, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Lindomar, pode passar. Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi abençoado? Você crê que vai ter uma semana boa? Porque o nosso Deus é o mesmo, né? Se Ele te abençoou aqui, Ele vai continuar te abençoando. Até quarta-feira. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém.